Três coisas que eu deixei de fazer no ano de 2025. Esse ano que passou super rápido, não acabou, mas está quase lá, quase terminando. E eu não sei você, mas eu, quando está chegando o mês de outubro, novembro, dezembro, esses 3 últimos meses, agora menos de 3, né, para terminar o ano, mas eu começo a refletir muito sobre a minha vida, a pensar no ano que está quase terminando, já começo, assim, a pensar nas resoluções do ano novo, apesar de que hoje em dia eu tenho uma outra visão, mas queira ou não, eu me envolvo muito nessa atmosfera de um ano estar quase terminando e outro começando, e tem aquela esperança de um novo ano e tudo mais. Mas eu começo, assim, a refletir, gente, principalmente a refletir sobre o ano que passou. E aí, no vídeo de hoje, eu quis gravar, falar para vocês, compartilhar 3 coisas que eu parei de fazer no ano de 2025. A primeira delas é que eu parei de beber, tomar bebida alcoólica. Mas, gente, eu não vou falar assim que eu parei 100%, que eu nunca mais vou fazer isso, porque não é algo que eu coloquei na minha cabeça que eu não devo mais fazer. Mas antes eu bebia socialmente, mas era um socialmente que era relativamente contínuo, a cada final de semana, pelo menos. E aí acontece que no ano passado, no mês de maio, aconteceu um incidente comigo e eu tinha passado muito mal, né, e tudo mais. E aí, desde aquele dia, o meu organismo ele começou a meio que rejeitar a bebida. Mas não era rejeitar no sentido de que eu bebia e começava a passar mal, mas sim que eu comecei a notar que aquilo não fazia diferença alguma para mim. E aí acho que na verdade nunca fez mesmo, né, porque a maioria das bebidas, elas não têm um sabor tão legal, é mais a questão do efeito. E aí eu comecei a refletir que tipo de efeito eu estava buscando, se eu queria me anestesiar, ou se eu queria ficar alegre, mas por que que eu não podia ficar alegre sem beber. E aí simplesmente não tem me dado vontade, gente. É como eu falei, não é uma coisa que eu vou falar que nunca mais eu vou fazer. Se me der vontade, não tem problema, sempre fui muito controlada com relação a isso. Mas hoje em dia não é algo mais que enche meus olhos, que me dá vontade, e de vez em quando passa na minha cabeça, por algum motivo, de tomar alguma coisa, eu penso: "É porque eu estou com vontade para saborear alguma coisa, ou eu estou querendo me anestesiar, ou é sem motivo mesmo". E normalmente a vontade depois ela vai e passa. Em 2025 também eu parei de esperar me sentir pronta. Uma das coisas que mais retardou o início desse canal e depois também eu comecei o canal e parei lá no meio do caminho, porque eu ficava tentando esperar eu estar me sentindo pronta, preparada para estar atuando com qualquer coisa na minha vida, gente. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de buscar conhecimento, gosto de estudar, gosto de ler, de me informar, mas eu tenho uma dificuldade em colocar certos conhecimentos em prática, porque parece que sempre preciso buscar mais e ter mais conhecimento. E é claro que o conhecimento é algo maravilhoso, que só vai agregar na nossa vida, mas não necessariamente eu preciso colocar mais conhecimento. Na verdade, eu acredito que tem que ter um equilíbrio. Então eu vou, obtendo aquele conhecimento e vou colocando em prática de algum modo, seja na minha vida, no dia a dia, seja, por exemplo, gravando vídeo e passando aquilo que eu já aprendi para ajudar outras pessoas. Enfim, gente, e aí eu finalmente tomei vergonha na minha cara e entendi que, na verdade, eu dificilmente irei me sentir 100% pronto em alguma coisa, e eu acredito que é isso mesmo, que o ser humano ele nunca vai estar 100% pronto, ou na verdade vai estar, depende do seu ponto de vista, né, se é que a gente precisa estar 100% prontos para alguma coisa. E a terceira coisa que eu deixei de fazer em 2025 foi que eu parei de esperar por um guru, ou por um salvador da pátria, ou por qualquer coisa que me ajudasse, que me desenvolvesse mais, gente. Bom, não é que, na teoria, não é que eu esperava por ninguém, não. Mas nessa minha constante busca por conhecimento, quando é voltado aí para o meu lado espiritual, meu lado mental, enfim, eu percebi que eu precisava sempre buscar alguém, um mentor, para chegar a algum lugar. E aí eu entendi que, na verdade, eu já tenho esse mentor. Gente, eu ainda tenho pessoas que eu sigo, que eu me inspiro, que eu tento me espelhar, mas que o verdadeiro mentor, na verdade, é a minha centelha divina, ela já habita em mim e ela habita em você também. Então, a melhor coisa que eu não é que eu aprendi, a gente já sabe essas coisas, a gente relembra, mas que eu relembrei, que eu estou começando cada vez mais a colocar isso para fora, aprendendo a ouvir a minha intuição e tudo mais, é que não adianta ficar buscando no outro, esperar que o outro me salve, que o outro me ajude a me desenvolver. Pode sim, gente, existem pessoas que vêm como nos ajudam como se fossem ferramentas mesmo na nossa vida,
mas que na verdade todas as respostas para todas as perguntas e os meus guias, né, tudo está dentro de mim. Eu só preciso aprender a acessar. Bom, é isso. E aí, me conta pelo menos uma coisa que você deixou de fazer em 2025. É claro que tiveram outras coisas, mas essas foram as que mais me deixaram assim reflexivas a respeito. E é como eu falei, possa ser que lá no futuro eu volte a procurar um guru, pode ser que eu volte a provar bebida alcoólica. Enfim, as coisas elas vão acontecendo e nós estamos em constante transformação. E aí, às vezes, a gente volta a fazer outras coisas, talvez com a outra mente, talvez por um outro motivo, mas o importante é a gente sempre estar nos auto-observando e compreendendo as nossas atitudes e buscando presença, né? E aí a felicidade e a completude através dessa presença. Até o próximo vídeo.